A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Estúdio 48 Podcast. Boa tarde a todos, eu sou o Lucas Lorde, estamos começando aqui mais um Papo Reto aqui no Estúdio 48 Podcast nesta terça-feira, dia 10 de março de 2026. E aqui no Papo Reto estou com ele, meu companheiro aqui de Pensa Comigo também, Carlos Araújo, jornalista, escritor. Como você está, Araújo? Tudo bem? E aí, Lucas? Beleza? Tudo bem? Vamos aí Pronto mais um papo. Essa conversa barra pesada? Mais um papo reto muito sério aqui, né? Muito sério. Muito sério porque é o seguinte, falar de geopolítica, falar de guerra aqui, porque eu tô falando, hoje o mundo tá difícil, hoje o mundo, eu não sei o que aconteceu com o mundo, cara. Eu não sei o que aconteceu com os líderes mundiais, o que aconteceu com vocês. Hoje parece que estamos na época das invasões bárbaras, na época da queda do Império Romano, na época da Idade Média lá do... Cara, é impressionante, mano, porque hoje parece que não tem mais diplomacia, diálogo, hoje é a lei do mais forte. Hoje os líderes mundiais estão brincando de war, não é possível, cara. A gente tá vendo aí a guerra do Irã, aí noticiado no mundo inteiro. E tem uma coisa que eu estou muito arrasado nesta guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, cara, o assassinato das 165 meninas numa escola em Teherã, num ataque feito pelos Estados Unidos e por Israel, em pleno mês das mulheres. Cara, isso me deixou assim arrasado, sem palavras. Domingo passado foi o Dia das Mulheres, estamos nos meses das mulheres e... mataram lá, assassinaram 165 meninas numa escola em Teherã. Foi numa cidade do interior do Irã, tá? Ah, sim. Uma cidade do interior do Irã. Sim, isso foi terrível. Cara, então, falar o que sobre isso, cara? E eu vou perguntar aqui para o Araújo, aqui, falar da situação da guerra. O Araújo, como que tá a situação da guerra hoje? Como que tá? Antes, eu gostaria de me identificar. Eu sou Carlos Araújo, autor deste livro que está aqui na mesa, Um Brinde ao Nada. Aqui nós estamos à minha frente, o jornalista Lucas Lorde. Este é o programa Pense Comigo, aqui no Estúdio 48 Podcast. Esta é mais uma edição do Papo Reto, onde a gente seleciona um tema de grande repercussão para debater aqui, refletir e esperando também a interação da comunidade, da audiência, para que a gente conduza um roteiro de conversa aqui que leve a gente a entender melhor o que está acontecendo. E o que está acontecendo no mundo com essa guerra é muito grave, é gravíssimo, é um momento de inflexão da história em que o campo de batalha vai decidir as movimentações da história daqui por diante, com uma transformação daquelas transformações que a gente vai lembrar daqui a décadas, 20, 30, 40, 50 anos. Muita gente, assim, envolvida no cotidiano, no seu cotidiano de trabalho e de realizações pessoais, não tem tempo de acompanhar as evoluções dos acontecimentos. Mas quem acompanha tem essa noção de que o que vai acontecer agora vai determinar o rumo do mundo e das nossas vidas para esse século XXI. Tá? O que está acontecendo agora é de um gigantesco assim, potencial de transformação. Agora, como será essa transformação? Ela será positiva e para quem? E negativa e para quem? Aí só o futuro dirá. Eu já estou vendo aí que os Estados Unidos e Israel estão tendo uma derrota estratégica, né? Uma derrota tática, porque eles não conseguiram atingir o objetivo deles, né? Porque eles achavam que derrubando
o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, eles acharam que derrubando o líder supremo ia ter uma desorganização lá, ia ter uma insurreição, uma revolta lá dentro, alguma coisa que pudesse derrubar o regime. Isso não aconteceu, porque o regime tem uma base muito forte, né, dos ayatollahs. Então, mesmo que morreu o líder supremo, já está sendo substituído pelo filho do Khamenei, já tá assumindo o poder, né, e a gente viu que não caiu o regime. Então, esse objetivo dos Estados Unidos não aconteceu, e agora os Estados Unidos estão no atoleiro, né? Os Estados Unidos e Israel estão no atoleiro, eles não sabem como que agir agora diante da guerra, né? Porque apesar deles estarem bombardeando o Irã, bombardeando as cidades do Irã, causando grandes danos, mas eles não estão conseguindo a vitória. E o Irã, cara, o Irã mostrou que realmente é uma potência regional bélica, porque o Irã conseguiu reagir imediatamente aos ataques dos Estados Unidos e Israel, em questão assim de minutos depois. E não está só atacando os Estados Unidos e Israel, ele está atacando todas as bases americanas no Oriente Médio, atacando bases no Catar, atacando bases no Bahrein, atacando bases na Arábia Saudita. Então ele consegue atacar várias bases simultaneamente. Isso mostra o poder de ataque do Irã, mostra que realmente o Irã é uma potência bélica. E isso os Estados Unidos e Israel não esperavam, né, essa reação do Irã, e que agora tá nisso, né? O Irã está conseguindo todo dia lançar mísseis contra Israel, contra os Estados Unidos e as bases, e os Estados Unidos não conseguiram atingir o objetivo. E agora também o Irã fechou o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos não conseguem ir lá liberar o Estreito de Hormuz, então tá esse impasse da guerra, né? Como você vê essa situação? Os Estados Unidos realmente estão numa situação de derrota, de vitória? Como você está achando essa situação dos Estados Unidos perante a guerra? A sua descrição já dá uma ideia da complexidade que é um conflito, uma guerra nessa dimensão. Existem muitas variáveis nesse, vamos dizer, nesse jogo do campo de batalha. A primeira delas é como se mede a vitória na guerra. A vitória na guerra, pela tradição do que se mede como vitória entre nações em conflito, ela é definida pela conquista dos objetivos, independentemente do quanto de danos foi causado em cada lado. O objetivo, no caso dos Estados Unidos, era destituir o governo iraniano. Isso, até o momento, desde quando começou esse ataque americano e israelense ao Irã, isso não aconteceu. Eles, no primeiro dia, mataram o líder Khamenei, mas não conseguiram, era o que eles esperavam, com isso, mudar o regime. Estão causando muitos danos, mas o regime está de pé, tanto que o substituto do Khamenei, que é o filho dele, foi escolhido, definido, e os Estados Unidos e Israel ameaçaram colocá-lo como o próximo alvo. E ele, óbvio, é um alvo agora dos Estados Unidos e Israel. É só falar um pouquinho sobre a morte do Khamenei. Que eu achei estranho é que ele morreu assim já no primeiro dia de guerra, né? E eu achei que ele estaria assim num lugar protegido, num bunker subterrâneo, mas não, ele estava tava na superfície mesmo, né? Tava em um lugar assim que não era Tava no bunker, escritório de trabalho dele. Tava no escritório de trabalho, e ele, apesar da guerra, apesar de começar o conflito, ele não se escondeu num bunker, não tentou se proteger, ele tentou levar a vida dele assim normal, como se fosse um dia normal, né? E é por isso que também ele morreu tão cedo. Isso é de uma coragem extrema, isso mostra o quanto ele era uma grande liderança no Irã, e não só no Irã, no mundo muçulmano inteiro. Tanto que a morte dele teve repercussão em países vizinhos do Irã. No Paquistão houve protestos, por exemplo. E isso mostra, ele se martirizou, na verdade. Ele, tendo sido assassinado nessas condições, ele hoje é um mártir no Irã. E a morte dele mostrou o potencial de liderança que ele era. Era uma liderança religiosa, muito respeitada, e era um intelectual, ele gostava de literatura ocidental também. Sim. Gostava de literatura inglesa. Um livro que ele gostava muito era Os Miseráveis, do Victor Hugo. Era
um poeta e existe uma imagem icônica dele na biblioteca, ou seja, quando imagens de líderes ocidentais remetem à guerra. Daí você vê a diferença entre esses líderes. Você vê assim, mostra que com a morte dele, o regime continuando intacto, mostra que ao longo desses anos, como ele fortaleceu as bases do regime, né? Para que não acontecesse isso, que se ele morresse, por exemplo, alguém poderia substituir ele, não só ele, outros líderes também de outros setores morreram, né? Assim, autoridades importantes do Irã morreram no ataque, e mesmo assim o regime está lá intacto. Então isso mostra que ao longo dos anos, os ayatollahs se preparando para um conflito, né? Já deixaram o regime assim de uma forma que seria muito difícil alguém derrubar ele só porque o líder supremo morreu ou porque lideranças importantes morreram. É como se fosse o regime absorver isso, né? E se regenerar e voltar ao estado que estava antes. O Irã é uma das grandes civilizações da humanidade. Ela tem 5.000 a 7.000 anos de existência. Sim, o antigo Império Persa. Exatamente. É uma civilização habituada à guerra, de resistência. E também foi um império também, né? Império Persa. Então, ele tem uma tradição de aprendizagem, inclusive, com os andamentos de uma guerra. Tanto isso mostra o porquê eles estão no estágio que estão hoje, de poder resistir a um ataque da maior potência bélica do mundo, que são os Estados Unidos, aliado a Israel, e exibir essa capacidade de resistência, porque eles aprenderam com as guerras. Para citar um recorte dos últimos tempos, eles viram nas invasões do Iraque, por exemplo, em 91 e 2003, eles viram que os Estados Unidos atacando o Iraque destruíram tudo que está no chão, tudo que está na superfície. O que eles fizeram? Eles viraram a guerra, o preparo para a guerra ser subterrâneo. Então, as instalações militares importantes, sejam elas nucleares e de produção de mísseis e drones, são subterrâneas. Uhum. Isso mostra você dribla a capacidade de ataque do inimigo. Uhum. Você dribla a capacidade de ataque do inimigo para ele não enxergar ou não ter o domínio do controle sobre o quanto ele sabe da sua capacidade de produção e de preparo para uma guerra desse nível. Sim, falando nisso, teve até um vídeo que viralizou, que até os Estados Unidos colocou na mídia, assim, falando como se fosse um grande feito. Até achei engraçado que o Irã, ele pegou, assim, tinta e fez silhueta de caças, de caminhões, assim, no chão, e os Estados Unidos foram lá, achando que era caça de verdade, foi lá e bombardeou. Então os Estados Unidos bombardeou a tinta no chão, achando que era os caças, entendeu? Porque de longe, assim, mira térmica, né? Parece que realmente que é um caça, mas não, era tinta, que foi uma armadilha do Irã, assim, para os Estados Unidos achar que os caças estavam realmente no chão, sendo que os caças estavam no subsolo. Mas só que os Estados Unidos publicou aquilo lá ainda como se fosse verdade, entendeu? As coisas explodindo o que é? O chão? Nada, tinta, entendeu? Então achei bem bizarro, parecia coisa de trapalhões, sabe? E também teve aquele lance também no começo da guerra, do Quart, da bateria antiaérea do Quart, assim, abatendo caças americanos em fogo amigo. E daí eu penso assim, cara, esses caças americanos tão avançados, mas foram abatidos por defesas antiaéreas do Quart em fogo amigo. Então fica meio aquele estranho, cadê aquela imponência, né? Aquela grande tecnologia dos caças americanos, sendo que foram abatidos facilmente por baterias antiaéreas que não eram para ser, assim, tinham que ser dribladas, alguma coisa assim, apesar de ser fogo amigo, mas as baterias do Quart não eram para abater assim tão facilmente caças modernos americanos, né? Então eu achei bem bizarro essas trapalhadas aí, fora outras aí também, né? Deixar claro que essa capacidade de resistência que o Irã está mostrando não altera as condições assimétricas da guerra. Assimétricas. Sim, com certeza. Assim, não é que o Irã vai dar uma surra nos Estados Unidos. Isso é impossível. Os Estados Unidos são a maior máquina de guerra da história. Ainda mais com a ajuda de Israel. Exatamente. Não quer dizer que... Mas é o seguinte, é uma capacidade tal, se os Estados Unidos são uma superpotência mundial,
O Irã é uma potência regional, então ele é, assim, em termos de força bélica, de força de máquina de guerra, ele é inferior à máquina dos Estados Unidos. Mas ele pode dizer, se você me ataca, eu vou te causar danos, eu vou te causar prejuízos e vou resistir. E isso está acontecendo, isso o Irã está demonstrando. Só que você seguindo nessa linha, o que está acontecendo? Os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, todo mundo já sabe. Só que o Irã é uma potência, uma grande potência regional. Só que o Oriente Médio é muito longe, cara, para os Estados Unidos. É uma logística que você tem que ter lá para mandar material, para mandar soldados, para mandar recursos. Lá é muito dinheiro jogado, é muito dinheiro gasto, é muita logística, assim, é muito difícil. E é o seguinte, as bases americanas que estavam lá, olha a estratégia do Irã, né? Os Estados Unidos mandou a Marinha lá, o maior porta-aviões do mundo, toda a potência lá, tudo. E o que o Irã fez? Em vez de atacar o porta-aviões, em vez de atacar a Marinha em si, ele está atacando as bases americanas no Oriente Médio e os portos. Porque atacando esses lugares, o porta-aviões lá, o maior do mundo, os navios, não tem onde reabastecer. Não tem onde reabastecer com munição, não tem... Então, fica... Daí, quando tem o porta-aviões lá que lança os mísseis e acaba os mísseis, não tem onde reabastecer, então tem que voltar para trás. Então, todo aquele aparato militar sem recursos, sem combustível, sem a munição, não vale nada, entendeu? Então, olha a estratégia do Irã, como foi assim, muito importante de atacar as bases e atacar os portos, porque impediu que a máquina de guerra dos americanos e Israel conseguissem suprir, né? Isso foi muito importante, essa estratégia do Irã, né? Então eu acho que isso faz com que o Irã consiga equilibrar naquela região, consiga equilibrar as forças, né? Porque apesar dos Estados Unidos todo o poder, mas o lugar sendo tão longe, com as bases danificadas, com essa dificuldade de repor, tanto é que o Trump estava querendo até usar as bases da Espanha para tentar ajudar lá no ataque dele ao Oriente Médio. Então, isso fez equilibrar, né, Araújo, as forças que pareciam muito longes no começo, mas agora estão mais equilibradas, porque os Estados Unidos, sem essas bases, sem repor lá, não adianta nada. Vamos ver, numa guerra, você tem que avaliar também com base no que aconteceu, tá? E o que aconteceu até agora foi o seguinte, os Estados Unidos ao contrário, corrigindo, o Irã causou danos aos Estados Unidos, envolvendo as bases, envolvendo, mais importante ainda, os radares. Havia radares de localização que serviam aos Estados Unidos para os disparos e para o controle da operação de guerra. Havia radares importantes no Bahrein, na Jordânia, no Catar. Esses radares estão praticamente assim fora de combate. Não, isso faz com porque foram atingidos, e data centers também. Não, e esses radares, centros de dados de operações também foram atingidos. Então, isso causou uma destruição com efeitos assim terríveis que os Estados Unidos não esperavam. Com certeza não calculavam isso. Esse efeito, com certeza, mostra a capacidade de resistência do Irã, tá? E numa dimensão que está levando a guerra a ser projetada com uma duração maior, coisa que os Estados Unidos não querem. Eles querem que seja o mais rápido possível, né? Aí falam em semanas da duração da guerra, já falaram em meses, e não se sabe até esse momento quanto tempo vai durar. E essa destruição dos radares foi um ponto de virada, né? Porque o custo deles é muito caro, né? Muito caro. Coisa Coloca assim, aí bilhões de dólares. Mais de $1 bilhão, entendeu? Exatamente. E destruindo eles, deixa o sistema antiaéreo lá dos Estados Unidos e Israel cego. Tipo, eles estão cegos lá, entendeu? Então a destruição desses radares foi fundamental para a estratégia do Irã, porque... E foi algo assim... Foi um grande feito, né? Aquilo que eu te falei. O Irã fala, você é maior que eu. Mas se você vir na linha de uma expressão brasileira, vem quente que eu estou fervendo. Vem quente que você vai sofrer danos. E é isso que está acontecendo. Ao ponto de
acontecerem novidades. Logo no segundo ou terceiro dia, os Estados Unidos falaram em negociação. Lembra disso? Ah, lembro. No segundo ou no terceiro dia, o Irã falou não. E aí continuaram os Estados Unidos disparos. teve aquele choque, né? Ele achou que Exatamente. o regime ia desmoronar com a morte do Khamenei. do Khamenei. Não aconteceu, daí eles não tinham um plano B, acho. Eu acho que eles tinham certeza que o Khamenei morrendo, o regime lá ia se desorganizar, ia ter insurreição, certamente estava no cálculo. Esse objetivo não foi atingido. Por que aconteceu? Eu acho que eles se basearam muito no que aconteceu na Venezuela. Só que o Irã não é Venezuela. Muito pelo contrário, entendeu? Então eles acharam assim, a gente sequestrou o Maduro aqui, vamos assumir o controle e vai acontecer a mesma coisa com o Irã. E o Irã é outros 500, cara. Não tem nada a ver com a Venezuela. O Irã é um império de mais de 6 mil anos. Não, o Trump chegou ao ridículo de dizer que o filho do Khamenei, que foi indicado pelo governo do Irã, ele não concordava, não era aquele que ele queria indicar, ele queria indicar o outro. Isso é ridículo. Não, isso é ridículo mesmo, porque como que ele vai fazer a vontade dele em qualquer país? Ele acha que é assim? Ele acha que é a casa da mãe Joana? Então, aí o filho do Khamenei está indicado e segue o governo, e segue a luta. Tem uma mensagem aqui, do Marcos Latino, que sempre está aqui com nós, né, Araújo? Sempre mandando mensagens aqui no nosso podcast. Alô, Marcos Latino, valeu, tudo bem? Marcos Latino, muito obrigado aí, sempre acompanhando a gente, nossa audiência, muito obrigado. Ele mandou aqui, boa tarde, chega de guerra, chega de avanço do imperialismo, Davi venceu Golias. Isso aí, Marcos Latino, muito obrigado pelas mensagens, valeu. E é uma luta assim, né, Araújo? É de Davi e Golias mesmo, né? E tem outro aspecto. Essa guerra tem várias camadas. É uma guerra não só contra o Irã, é uma guerra contra os BRICS também. É uma guerra que atinge interesses da Rússia, interesses da China, e isso pode complicar o meio de campo, pode complicar o campo de batalha. Sim. Ao ponto disso ter relação com uma novidade ocorrida ontem. Ontem o Trump ligou para o Putin. E o que se sabe dessa conversa, claro que essas informações são muito, vamos dizer, controladas, mas o que se sabe foi divulgado o seguinte, o Putin teria se oferecido como mediador dessa guerra e teria colocado para mediar essa guerra o pedido de que afrouxem as sanções que estão mantidas contra a Rússia. E o que se sabe também, por coincidência ou não, é que ontem um grupo de militares, um grupo de generais americanos propôs ao Putin que ele tem que arrumar uma saída. Ao Trump. Desculpe, ao Trump. Propôs que ele tem que arrumar uma saída, porque o estoque de mísseis dos Estados Unidos lá no oeste da Ásia está se exaurindo. E isso tem a ver com o controle das operações. Como é que, há quanto tempo os Estados Unidos vão conseguir manter os disparos? É por isso que eu falo, porque o Oriente Médio, assim, pegar os Estados Unidos e o Oriente Médio é muito longe, cara. Por mais que você seja uma potência militar, tudo, cara, como você manter uma guerra lá do outro lado do mundo, entendeu? A logística tem que ser muito grande, cara. É muito dinheiro gasto. Ainda mais que o Irã tá com as bases, tá com os portos, então fica mais difícil ainda para os Estados Unidos suprir a sua máquina de guerra. Temos mais mensagem aqui, Araújo, ó. O Marcos Latino mandou aqui, ó. China e Rússia poderiam ajudar o Irã. Alguém tem que dar uma lição no Trump e nos americanos. Nessa situação, assim, na verdade, a Rússia e a China já estão ajudando o Irã, assim, de forma indireta, né, Araújo? Ajudando com inteligência, ajudando com informações, né? Porque hoje no mundo, eu vejo assim, Araújo, apesar de você ter alianças, você ter lá o seu bloco, assim, mas quando tem uma guerra, meio que é cada um por si, não é? Meio que você tem que ter a sua defesa, porque, por exemplo, vamos supor, Deus queira que não, mas vamos supor, acontecer alguma coisa com o Brasil aqui. Se ele pedir ajuda para a Rússia e para a China, a Rússia e a China não vão mandar tropas aqui, armamentos aqui, não vão ajudar diretamente o Brasil, entendeu? Por isso que o país tem que ter uma autonomia
de defesa bélica, porque não adianta falar, é só chamar lá o meu amigo que é mais forte que eu, que ele vai me ajudar aqui. Mas as coisas não funcionam assim, porque cada um está cuidando do seu, né? Então, cada país tem que ser autônomo, cada país tem que ter sua força, porque é assim que está o mundo hoje. Esse argumento se contrapõe àquele de estadistas que falam que somente a paz, somente a paz, somente a paz. No jogo geopolítico atual, em que ninguém mais respeita as potências, e os Estados Unidos estão entre elas, não respeitam mais o direito internacional, em que a diplomacia se transformou na diplomacia do porrete e da dentada, e não dos direitos, o que vale é a força bélica. Claro que ninguém é favorável você pensa assim, à bomba nuclear, claro que ninguém é favorável, mas numa situação como hoje, a história atual em andamento demonstra isso. A soberania, independência e autodeterminação dos povos se garante não com palavras e apelos de paz, mas com a força nuclear. Eu acho que... Tanto é que ninguém mexe com a Coreia do Norte. Ela tem a força você acha nuclear. Que se o Irã tivesse não mexam com ela. Se o Irã tivesse bomba atômica, você acha que ia atacar o Irã? Não. Não existiria então, essa não guerra. Ataca a Coreia do Norte, não ataca a China, não ataca a Rússia. Porque desde que o Trump assumiu, esse está sendo o novo mundo. O novo mundo é a lei do mais forte. Não existe mais diplomacia, não existe mais conversa, negociação, não. É que nem eu falei, de volta à Idade Média, época das invasões bárbaras. Quem tem a maior força militar do mundo, quem tem poder é o que manda. É a lei do mais forte. E eu tenho uma mensagem aqui que eu vou me defender aqui, porque eu tenho provas, eu registrei essas provas aqui, porque o Leandro Mozart, ele escreveu aqui, cadê a camisa do Palmeiras? É o seguinte, viu, Mozart, eu tenho provas aqui, eu até coloquei o vídeo aqui, se quiser eu coloco aqui o vídeo, que é a minha aposta, como que eu, você tá falando assim, tô arregando, como que eu vou arregar de uma aposta que eu não fiz? Porque a minha aposta era se o Corinthians e Palmeiras fossem pra final e o Palmeiras ganhasse do Corinthians, daí eu ia vestir a camisa do Palmeiras. Essa era a aposta, não era que se o Palmeiras fosse campeão, porque é fácil, porque daí pegou São Paulo e pegou Novo Horizontino, é fácil mesmo, porque o Palmeiras e São Paulo, 95% de chance do Palmeiras ganhar. Daí Palmeiras e Novo Horizontino, 98, 99. Agora, se fosse contra o Corinthians, ia ser 99% de chances do Corinthians ganhar e 1% de chance do Palmeiras ganhar. Mesmo o Palmeiras sendo o VAR, o juiz, a Confederação Paulista de Futebol junto. Então, assim é fácil. Então, a questão da minha aposta era o seguinte, se o Corinthians e o Palmeiras fossem para a final. Como o Corinthians não foi para a final, então acabou a aposta, não estava mais valendo, entendeu? E tenho aqui até o vídeo aqui, gravado aqui, ó, como prova, viu, Leandro? Então não adianta falar que eu arreguei, não. A minha aposta era se Corinthians e Palmeiras fossem para a final e o Palmeiras ganhasse. Então já está dito e feito, já está encerrado esse caso. Então, feito esse desabafo futebolístico... O Leandro falou assim, cadê a camisa do Palmeiras? Que camisa do Palmeiras? Não tem mais aposta, acabou a aposta. Então... Tá tudo, tem prova, tudo registrado. E daí é o seguinte, Araújo, eu vou tampar aqui, outra pergunta. Qual que é o futuro do Oriente Médio? Porque é o seguinte, meio que acabou, né? Acabou Dubai, acabou Bahrein, acabou Catar, acabou todo aquele... vamos fazer festa em Dubai, vamos fazer os luxos do Oriente Médio, Arábia Saudita, porque acabou, porque com os ataques às bases americanas em Dubai, no Catar, no Oriente Médio dos países, tá tendo uma fuga, né? Das pessoas de Dubai, dessas principais cidades, né? Então, como você acha que vai ser o futuro do Oriente Médio? Você acha que vai acabar tudo isso? Você acha que a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio está em xeque? Você acha que os Estados Unidos pode, ao final da guerra, pode acabar? Uma das projeções é de que eu vi, hein? Uma das projeções é de que agora, a partir dessa guerra, e dependendo de como as coisas se desenrolarem, os Estados Unidos sejam expulsos do oeste da Ásia. Eles não têm mais as bases, elas estão danificadas e tiveram que mandar a marinha para outros mares do sul do Oceano Índico, entendeu? Fugindo das proximidades do Golfo e do Irã, do Golfo Pérsico e do Irã. Então, uma das projeções é que, dependendo do que acontecer, eu repito,
haja a expulsão dos Estados Unidos do oeste da Ásia. E isto muda tudo. Com a referência às monarquias árabes, as bilionárias monarquias árabes, que controlam, que têm participação Então, no petrodólar. Você acha que elas vão se voltar com os Estados Unidos? Porque daí elas pensam assim, os Estados Unidos não tá conseguindo proteger a gente. Então por que a gente vai continuar apoiando os Estados Unidos? Essa é uma das mudanças. Até então elas pensavam que tinham a proteção dos Estados Unidos. Agora sabem que não tem mais. Agora não tem mais. Cara. O único estado que os Estados Unidos protege naquela região é Israel. Agora, eles não têm mais. Isso é uma mudança total. Ou seja, Dubai, como era conhecida, acabou. Pelo menos em termos de projeção. Porque Dubai e outras cidades como essas eram oferecidas aos ricos, aos milionários, bilionários, porque ofereciam qualidade de vida, ofereciam segurança e ofereciam negócios. Dubai é uma cidade conhecida como opção, território de lavagem de dinheiro de muitos bilionários. Então, esse modelo de negócio acabou. Por quê? Era um modelo de negócios num terreno onde você não paga imposto, onde você tem qualidade de vida e onde você tem segurança, que era oferecida até agora. Agora não tem mais segurança. Então, sem segurança, não tem as outras opções. Entendeu? Então, por isso que mudou tudo. Então, existe até uma reclamação de um desses bilionários com os Estados Unidos falando isso. Olha, nós esperávamos tudo isso de vocês e agora estamos sós. O mundo árabe, aquelas monarquias árabes estão sós, ou seja, sem proteção. E agora dependem do que vai acontecer. Seja, eles caíram e a situação, tanto é que o que se vê da situação naquelas cidades, em Doha, em Dubai, é de correria, desespero. Quem pode e quem tem dinheiro pagando muito alto para sair, para fugir em busca de sobrevivência. Sim. Porque esses prédios que você vê atacados, por exemplo, são prédios em que o Irã sabe que os soldados das bases atacadas correm para os prédios. Então, os prédios viram alvos. Então, entendeu? Foi tudo, eles sabiam de tudo planejadinho, tudo certinho. E você viu que esses países árabes, eles caíram na conversinha dos Estados Unidos, né? Achando que os Estados Unidos ia proteger eles, tudo, e os Estados Unidos só protege Israel. E, pessoal, você está vendo aí o WhatsApp na tela, é o WhatsApp do Estúdio 48, onde você pode mandar mensagens, pessoal. Você pode mandar vídeos, conversas, áudios. Então, é só adicionar o WhatsApp como você adiciona um contato normal mesmo. E manda mensagem pra gente aqui. É a nova novidade aqui do Estúdio 48, pessoal. Manda mensagem aí. Muito obrigado pela audiência de todos. Viu, Araújo? Então é o seguinte... o Irã agora está fechando o Estreito de Hormuz, né? Então já está tendo impactos na economia global. O Estreito de Hormuz passa 20% do petróleo mundial, né? Um quinto do petróleo, 20%. 20%. E já está tendo impactos até assim, petróleo e gás também. Então quem está se dando bem com isso é a Rússia, né? Porque agora os países europeus estão pedindo ajuda para a Rússia, né? Para negociar tudo. Então a Rússia está meio que lá farmando aura, né? Tá lá, tranquila, lá, porque essa guerra está ajudando muito ela. Acredita-se que isso tem a ver também com a ligação do Trump pro Putin ontem. Sim. Tá? Porque o que aconteceu nesses últimos dias, por exemplo, existe um desses países fechou a torneira para fornecimento de gás para a Europa. É o Catar. Então não tem mais... Aí a Europa tem que recorrer ao quê? Ao gás russo, voltar a falar com os russos. Então, aí os russos colocam a mensagem que eles já disponibilizaram é a seguinte, de que não, nós vamos fornecer para os nossos amigos e não para vocês. Então, agora gerou uma dificuldade para os europeus, que já vem em dificuldade por conta do envolvimento na guerra da Ucrânia, né? Então, agora, quem manda as cartas com petróleo e gás, neste momento, é a Rússia, com certeza.
E sabe o que eu acho, Araújo? Eu acho que essa guerra, não só essa guerra, mas da Ucrânia também, tá colocando em xeque, assim, aquilo que a gente imaginava de imponência de armamentos, de quanto mais caro, melhor. Porque a gente vê o Irã fechando o Estreito de Hormuz e lá perto tá simplesmente o mais potente, maior porta-aviões do mundo, né? Que é o Gerald Ford. Só que ele não tá conseguindo chegar nem perto, né? Teve até um caso assim de ele ter lançado um míssil contra ele, ele se afastou, né? Então lá tá uma esquadra muito poderosa dos Estados Unidos, tá os caças mais avançados, os porta-aviões mais avançados, tudo, só que não tá conseguindo chegar perto e não tá conseguindo também proteger os países. E tem esse problema identificado agora, né? Tem o problema do estoque que tá... Então tem o estoque, é difícil. A reposição é difícil. E tem o lance lá também que do sistema antiaéreo de Israel, dos Estados Unidos, o sistema antiaéreo Patriot, né? Que para bater um drone lançado por Irã, que vale $50 mil, eles têm que lançar um míssil que vale $1 milhão para bater um drone que vale $50 mil. E além disso, às vezes tem que lançar mais de um míssil, tem que lançar 2 a 3. Então são $3 milhões para bater um drone de $50 mil. Ou seja, esse custo-benefício é horrível, cara. Então o Irã está numa vantagem assim, financeira absurda, porque ele lança drones baratos e os Estados Unidos e Israel tem que tentar bater com armas muito caras. Então o custo da guerra... E de fabricação. Então de fabricação nacional. Isso que é muito importante. Fábricas subterrâneas e que estão preservadas e que o que se sabe é que o Irã, aí busca-se quantos? O que se sabe são os números conhecidos, que ele teria em torno de 20 mil drones. 20 mil drones. Nossa, é muito drone, cara. É muito drone. Tanto e os fora drones os mísseis, disparados, né? São drones antigos ainda. Inclusive os mísseis estão sendo lançados, são os antigos ainda, o estoque de 2012, 2013. 2013, 2014. Então, ou seja, o Irã não está lançando nem os mísseis mais avançados ainda. Os avançados são o Fatah 2 e o Kohan Shah. Os mais avançados. O Fatah 2 foram lançados 2 até o momento. Só 2 no conflito inteiro? No conflito inteiro. Não, eles não lançaram os mísseis deles de última geração. Não, você vê que os mísseis antigos estão passando pelo domo de ferro, pelos sistemas antiaéreos. Até os antigos estão passando pelos sistemas antiaéreos. Então é isso que eu acho, Araújo. Esse mito de que quanto mais caro, melhor armamento, tá caindo por baixo, velho. Tá caindo esse mito, porque eu acho que hoje o que vale numa guerra é o custo-benefício, cara. As guerras se transformam, o tempo passa e as armas, o modo de luta e as armas se transformam, passam a ser outras. Uhum. O que a gente conhece da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, hoje é totalmente diferente. As guerras são outras. Primeiro ela é aérea, né? Sim. Primeiro era aérea. Lembra quando na Ucrânia forneciam tanques a OTAN fornecia tanques para a Ucrânia e os russos iam lá e abatiam tudo no chão. Não, assim, não adiantava nada. Tanque extremamente... Então, você pega lá uns tanques... obsoleto. Tanque extremamente caro, com aços, a tecnologia de ponta, que eu não sei o que, e era facilmente abatido por um drone, que tinha um custo muito menor. Impõe pelo tamanho, são tecnologicamente avançados. Mas aquilo lá são muito caros. Mas são muito caros. Tem até aquela música lá, prometeu tudo e entregou nada. São armamentos muito caros que prometem tudo e entregam nada. Tanques hoje e infantaria são instrumentos de ocupação. Mas ataque hoje é aéreo, né? Hoje é míssil. Para mim, hoje caças e drones. O principal hoje é míssil e drone. Cara. Exatamente. O país que tiver autonomia em produzir mísseis, produzir drones, principalmente mísseis assim de médio e longo alcance, cara, tá muito na frente. Não tem mais aquele negócio de agora pegar caça de 20 milhões de unidades, 50 milhões, caça avançado, cara. Isso não vale mais na guerra moderna, tanto é que... Hoje o custo-benefício é muito importante na guerra moderna. Tanto é que as projeções de cenários hoje não incluem, ou se inclui como avaliação, incursões terrestres no Irã hoje. Uhum. Porque o custo não compensaria. Hoje, o primeiro cálculo que eu vi de especialistas na possibilidade de incursão terrestre é que os Estados Unidos precisariam de 300 mil homens para uma incursão terrestre no Irã, sim, levando-se em conta
as dificuldades do terreno para um campo de batalha desse nível. Isso é metade do que os Estados Unidos dispõem de homens. É claro que, mesmo considerando que os 300 mil homens fossem usados gradativamente, não de uma vez só. Não, tá? mas mesmo assim, então, imagina a dificuldade logística. Seria imensa. Imagina a logística para você levar dos Estados Unidos até o Oriente Médio, 300 mil homens, mesmo que gradativamente. Imagina o custo disso aí, imagina a logística. Os Estados Unidos gastou quanto até agora nessa guerra, Araújo? Coisa de... Olha, nos primeiros dias, os Estados Unidos gastaram 5,6 bilhões de dólares. Esse número foi divulgado ontem. Então, 5,6 bilhões de dólares. Então, parece um dinheiro jogado fora. Essa guerra está custando ao custo diário de 1 bilhão de dólares. Cara, imagine. 10 vezes mais do que a guerra na Ucrânia, que está calculada em torno de 100 milhões de dólares. Então, imagina qual que é o custo-benefício disso. Armamentos extremamente caros e você não está conseguindo o objetivo da guerra, muito pelo contrário. Você está longe do seu objetivo e essa guerra pode durar ainda vários dias, várias semanas, entendeu? Então, como você vai aguentar esse custo? Mesmo com uma máquina de guerra aqui nos Estados Unidos, tem hora que não aguenta, cara. Já está tendo falta de abastecimento, entendeu? Então, Não, e para o Irã, além dele produzir os próprios armamentos dele, a logística para o Irã favorece muito, porque o Irã está na casa dele, tá lá, então, ali, entendeu? E agora o Trump está com esse problema. Os generais pediram um plano de saída, porque isso na uma palavra popular, isso já é um sinal de arrego. Sim, já está regando. Isso é sinal de arrego. Já está regando já. Exatamente. Tanto é que o Irã, a última notícia que se tem, já impõe condições para uma negociação, para uma possível negociação. Não tem nada visto ainda. Quais são as condições do Irã? Antes de falar das condições, eu quero falar dos terrenos. Diante desse impasse dos Estados Unidos hoje, quais são os terrenos? Um deles é de que o Trump declara uma vitória e sai de fininho, tática dele, ele fala qualquer coisa, ele chega, fala uma declaração, saímos com vitória e pronto, independentemente dos danos sofridos e das consequências danosas para os Estados Unidos. Aí ele pode fazer isso? Pode. Ele disse que uma vez, ele falou que pode falar qualquer coisa. Não, impressionante quando ele fala... pra caramba. Não, impressionante quando ele fala uma coisa, muita gente acredita. Tanto é que ele falou lá que a guerra vai se resolver, tudo, daí, tipo, o barril de petróleo estava alto. Ele falou uma coisa lá amenizando, o barril de petróleo voltou a baixar. Mas só por uma fala dele. Então, você vê como as pessoas, as pessoas acreditam muito nele. Mas ele sofre muito deboche também, né? Ele é muito... vamos dizer, bravateiro. É um líder que se acostumou, que é conhecido hoje por ser bravateiro também, e voltar muito, desistir muito do que falou ontem, entendeu? Ontem ele fala uma coisa, hoje ele pode falar outra. Ou seja, é um cara que não merece confiança desse ponto de vista, ou seja, não merece confiança por questão do comportamento dele próprio. Ele próprio demonstra isso, que não tem credibilidade nenhuma. O outro é o uso... A outra é o uso de grupos que façam a guerra para os Estados Unidos por procuração, como eles fazem, enfrentando a Rússia, os Estados Unidos, usando os ucranianos. Eles existe uma possibilidade que é de usar os curdos. Os curdos, que é um povo que não tem um território próprio, eles estão espalhados em 4 territórios. Eles estão no Irã, no próprio Irã, eles estão na Turquia, na Jordânia e no Iraque. Então, só que os curdos estão enfraquecidos e já 2 desses, ou seja, os curdos de 2 dessas localizações já manifestaram, não me coloque nessa, entendeu? Então isso está descartado. A outra seria a questão de mobilizar forças especiais, para entrar no Irã. Os SEALs, né? O Irã está com base nessa possibilidade, o Irã está falando, pode vir, pode vir, que a gente está te esperando. Sim. Pode vir que a gente está te esperando. Ou seja, é uma outra dificuldade. Aí existe uma última que é a que a que ninguém espera que aconteça, nenhuma dessas, mas ninguém espera que aconteça, que seria a mais terrível. Qual que seria? A bomba atômica. O uso da arma nuclear. Não, isso que eu tenho mais medo. É o fim do mundo. Não, porque... Sabe por que eu tenho medo, Araújo? Porque eu sei que eles são perfeitamente capazes de usarem armas nucleares. Tanto os Estados Unidos quanto Israel.
Porque eu sei quem são os líderes lá. Aí é o fim O do Trump, mundo, aí é o Netanyahu, apocalipse total, porque... Viu, o Trump e o Netanyahu são capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer Eu fico coisa. imaginando, Não tem dúvida. vamos supor... Infelizmente, não dá para desconsiderar essa sabe possibilidade. Sabe o que eu fico imaginando? Tipo, Estados Unidos lá perdendo, se retirando do Oriente Médio e Israel, porque sendo os Estados Unidos lá no Oriente Médio, Israel tá totalmente aí envolveria perdido. China, Rússia, Paquistão... Só que é o seguinte, os Estados Unidos, você acha que seria... Todos armados nuclearmente. Sabe o que eu imagino? É o cenário assim, os Estados Unidos perdendo, saindo do Oriente Médio, como já está desmoralizado lá já, né? E daí o Israel, sendo os Estados Unidos lá, o Israel não é nada, tá perdido. E daí o que acontece? Israel, assim, vendo sua existência, o fim da sua existência muito iminente, ele é capaz de lançar uma bomba atômica contra o Irã. E daí como que seria esse cenário? Seria um cenário terrível, daí... Não, para começar esse cenário... Não, é o apocalipse total. Não, para começar, Israel já deixaria de existir, né? Porque a partir do momento que ele lança uma bomba atômica contra o Irã, por exemplo, o Paquistão, que tem arma atômica, já lançaria contra Israel. Envolveria a Rússia e Estados Unidos. De certa forma, o que se sabe é o seguinte também, a Rússia e a China, envolveria a Rússia e a China. De certa forma, a Rússia e a China já estão envolvidas. O fornecimento de dados, sistema de dados de localização, hoje, quem dá esse suporte, quem está dando esse suporte para o Irã é a China. A China. Então, a China indiretamente já está ajudando. E a Rússia também fornece materiais que ninguém sabe o que é. É um mistério, mas está sendo oferecido. Isso explica também a capacidade, claro, juntamente com a capacidade do Irã de produzir drones e mísseis hipersônicos, existe também essa cobertura, esse suporte, tá, que justifica a resistência do Irã. Por que essa atenção com o Irã? Porque o Irã é um dos expoentes da Rota da Seda. Uhum. É peça-chave no projeto da Rota da Seda, que envolve aí como expoentes a China e a Rússia. Perder o Irã seria perder todo o projeto ou parte significativa deles da Rota da Seda. E isso envolve outra questão difícil, que é a da Índia, que tem tido um comportamento pró-Estados Unidos muito constrangedor, para não dizer, dizem, traidor. Então, dizem que a né? Rússia traiu os BRICS por conta da sua submissão aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos a Índia, por conta da submissão dela, a Índia, aos Estados Unidos, estão chamando ela de traidora, a Índia. Então, só o que eu acho estranho a Índia, porque a Índia foi colônia britânica durante muito tempo, daí se libertou e agora está voltando a querer ser vassala dos seus carrascos. Então, muito estranho isso aí, né? Há constrangimento dentro da própria Índia, porque essa opção de se submeter às vontades dos Estados Unidos é do governo, é do Narendra Modi. Entendeu? Narendra Modi. Sim. Os Estados Unidos falou, não compre, ou seja, não venda petróleo não negocie com a Rússia. Ela disse amém. E quanto a um acontecimento recente, foi um convite, uma fragata iraniana foi convidada para participar de um exercício bélico no sul da Índia e foi atacada por um navio americano. E a Índia não protestou, não fez nada, não lamentou nada. Então, é uma posição pró-americana, pró-norte-americana, que ninguém está conseguindo entender. Sim. Ao ponto de vai ter um encontro dos BRICS esse ano e ela preside o encontro dos BRICS. Então, está um constrangimento danado. Então, será que estão querendo tirar a Índia do BRICS? É uma possibilidade. Vai ter que haver uma reorganização com a possibilidade até de exclusão da Índia da Rota da Seda. E esse afundamento do navio do Irã foi tão marcante assim, porque acho que depois da Segunda Guerra Mundial foi apenas o segundo ou terceiro afundamento feito por um submarino a um navio. Marcante e revelador da imbecilidade de representantes do governo dos Estados Unidos. O secretário de guerra lá confirmou que
eles dispararam contra essa fragata iraniana. Ou seja, confirmou o que poderia ser confirmado depois por conta de investigação. Não precisa investigar, ele já admitiu que... Entendeu? Então, do ponto de vista, já mostrou quem que... Do ponto de vista do histórico, é uma imbecilidade. Não tenha dúvida disso. Você admitir que cometeu um crime terrível, um crime militar. Entendeu? Pior, você acha que os Estados Unidos está querendo chamar outras nações para a guerra também? Porque é o seguinte, teve 2 casos de mísseis sendo lançados contra a Turquia, que o sistema antiaéreo da OTAN interceptou. Existe só que um não ataque também a um ponto do Azerbaijão. Só que não faz também. Por exemplo, só não faz sentido nenhum o Irã atacar a Turquia. Não faz sentido nenhum. Daí será que não seria um míssil, como fala? A suspeita de que é uma pode ação ser um de míssil americano, false flag. False flag, ataque de falsa bandeira. Sim, então para chamar esses países para o combate. Tanto é que a França já está mandando... O combate contra o Irã, né? Com esse fechamento do Estreito de Hormuz, a França já está mandando frota dela lá para o Estreito para tentar resolver a situação lá. E eu acho engraçado a França, que a França é o Macron lá, não sei. Risível. A França eu acho engraçado que o Macron quer dar uma de... assim, nossa, se acha o líder da Europa, né? A França é poderosa, só que a França nas últimas guerras só perdeu, entendeu? O Trump chegou também. A França se lascou nas últimas guerras. O Trump também, com as suas bravatas, chegou a falar vou lá e desobstruo o Estreito de Hormuz. Para fazer isso, ele tem que passar pelo mar de Omã. E para passar pelo mar de Omã, o mar está todo minado. Está todo minado e tem a guarda revolucionária lá também que está tomando conta e falando assim, vem que vem. Exatamente, entendeu? Vem que então eu acho que é muita desinformação que está acontecendo, né? O Trump falou uma coisa, mas você olha a realidade e não tem nada a ver com a realidade. Não. E você tem que ter cuidado, porque você tem que ter informação para entender o que está acontecendo. Porque com informação, você não se deixa enrolar pela propaganda. E o que vem dos Estados Unidos, repercutido pelos órgãos de comunicação, é muita propaganda. É mais propaganda do que realidade condizente com a guerra. Tanto que, do lado de Israel, você tem pouca informação, porque a censura foi estabelecida no que diz respeito aos danos sofridos por Israel. Hoje você não vê muito assim as bases americanas sendo bombardeadas, você não vê, é muito escondido, muita censura. Você pensava assim, apesar da tecnologia, a gente ia ver a guerra em tempo real, mas hoje você não vê muita imagem, né? Até na guerra da Ucrânia você não vê muitas imagens assim, muitos no caso da guerra da Ucrânia, nem número de mortos dos dois lados é contado, só se faz suposições. Então tem a Batalha de Bakhmut, nossa, batalha encarniçada, mas não sei quantas pessoas morreram lá. Eu não tenho vídeos da guerra, vídeos assim, tempo real. A Batalha de Bakhmut, já estamos falando da Ucrânia, ela vai entrar para a história como uma das grandes batalhas, então, eu não vejo... nível das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Então, eu não vejo vídeo assim da linha de frente, combate, assim, eu só vejo, mas em canais assim, eu não vejo nas grandes mídias, eu vejo em YouTubes assim, canais de menor expressão, mas eu vejo uma hora ou outra, não vejo assim com tanta facilidade, entendeu? Porque é meio que uma coisa que eles tentam esconder, né? Você não vê na grande mídia. Você tem que ficar procurando na internet esses vídeos. E capturar canais que ainda ver se é real ou não. Que são alternativos. Canais, jornalistas independentes, analistas independentes, que são alternativos. Você procurar na mídia empresarial, tradicional, hegemônica, é perda de tempo, porque você vai se desinformar, você vai ouvir mentiras e desinformação. Por aí eu não sigo. E tem que ficar cuidado com a IA também, né? Porque, inclusive, essa imagem aqui foi feita com a IA. Eu pedi para a IA fazer essa imagem aí. E eu sou contra a IA. Mas a IA, assim, ajuda em certos momentos, mas em outros momentos pode desinformar, que nem... Tem um vídeo aí que lançou, não sei se você viu. Eu sou contra a IA pelos usos, os usos dela. É como você pega uma faca, ela corta um alimento, né? Mas ela faz outra coisa também, entendeu? E não há controle sobre quem usa. E quem usa pode ter boas intenções e pode também não. Não, do jeito que está hoje, tem que olhar bem, assim, analisar bem o vídeo frame por frame, porque eu não sei se você viu o vídeo lá do sistema antiaéreo do Irã, lançando um míssil, esse míssil seguindo um caça americano. Não sei se você viu esse vídeo. Não vi. Então é um vídeo assim que, nossa, quem não presta atenção muito no vídeo vai achar que é verdade.
Assim, eu vi o vídeo e já vi que era uma coisa muito estranha, assim, porque para começar, como que o cara vai filmar certinho, na velocidade, o míssil seguindo o caça? Porque é muito rápido, não tem como filmar, o cara filmou certinho. E daí o que aconteceu? Descobriram que era um jogo, que era um jogo de videogame e tudo, e para começar, os caras viu, no vídeo aparecem as árvores e as casinhas, você vê que a casa e as árvores é de jogo de videogame, entendeu? Então aí você já vê que é falso o vídeo, mas que o jogo, assim, tem uma parte que ele lança o míssil contra o caça, parece muito realista, mas é jogo aquilo lá. Mas a turma falando como se fosse realmente um sistema antiaéreo do Irã lançando um míssil contra um caça americano, e o caça americano lançando o flare para tentar desestabilizar o míssil, para tentar bloquear o míssil, mas aquilo lá... Então, tem que prestar muita atenção no que a turma tá postando dos vídeos, porque é muita coisa IA, às vezes é jogo... Com a IA, eu fico assustado, não gosto, não tenho, entendeu? Embora reconheça, assim, que ela é uma das maravilhas que inventaram para facilitar a vida humana, entendeu? Mas ela traz problemas terríveis, inclusive traz desemprego, né? Uhum. Por exemplo, fica um complicador para quem faz ilustração, perde a função. A maior parte das pessoas estão recorrendo à ilustração, recorrendo à IA, entendeu? Como é que fica o ilustrador? Perde o emprego, perde a função. Isso é aterrorizante. De repente você vê um texto bem escrito, por exemplo, pensa que foi um cara que escreveu, não, foi a IA. Entendeu? Como é que fica o escritor? Tá muito louco isso aí. A IA daqui a pouco está substituindo o ser humano. O problema é que, de repente, o próprio ser humano vira uma produção da IA e ele próprio é a IA, entendeu? Então aí a gente passa a viver uma aquelas histórias imaginadas nas décadas de 80 e 90 no cinema, de futuro. Nós chegamos ao futuro, somos a própria IA, somos uma máquina e tudo bem. O pior é que isso se normaliza, entendeu? Esse é o meu susto também. De repente você não sabe nem o que é o quê, nem quem é quem e nem que lugar é que você está, porque de repente você pode não estar num lugar ou pode estar e não ser você. Sim. Já viu? Estou lembrando daquela imagem que você faz na rua com a IA, mostrando uma rua com 3 carros. Um dos carros não é real. E tá lá na imagem. Mas é impressionante, parece que realmente é real aquilo lá. Assim, você só sabe que não é real. Assim, tem uns que dá pra perceber, que tem uma imagem lá que tinha pombo, que eu olhei os pombos assim, parecia que tava meio assim, embaçado os pombos, aí eu vi que era IA, mas tem imagem assim que não dá pra perceber que é IA, velho. Então imagina a manipulação que a pessoa pode falar isso. E gostaria muito de dizer que essa guerra no oeste da Ásia é produto de IA e não está acontecendo. Não, mas é a dura realidade. Infelizmente, nesse caso, é uma realidade muito barra pesada e que está acontecendo e que nos traz uma preocupação incrível, porque isso pode decidir as nossas vidas e a nossa existência ou o nosso fim. Então, infelizmente. Infelizmente, mas uma coisa que eu achei estranha, Araújo, sobre a mídia, que nem falando do mês das mulheres. Domingo passado foi Dia da Mulher, estamos nos mês das mulheres, e teve o ataque lá dos Estados Unidos, Israel, contra uma escola no Irã que matou 165 meninas. E eu não vi a mídia aqui nos eventos das mulheres falando sobre esse assassinato. Então, eu achei isso muito estranho, Araújo. O que aconteceu? Isso se deve muito à própria mídia, que fazendo uma espécie de assessoria de imprensa para os Estados Unidos, tratam o Irã sempre com o viés de demonizar o Irã. Então, tudo que acontece no Irã é normalizado, como se eles merecessem, como se não pudessem ser reconhecidos como uma das grandes civilizações da humanidade, de importância humana e também para o conhecimento, para a evolução humana. Uhum. Então, o Irã, na ótica dos Estados Unidos, é colocado sempre como representante, símbolo do mal. Então, o que acontece com o mal, ninguém liga. E essa visão hegemônica é repercutida na mídia ocidental e na mídia brasileira também. Por isso que um caso como esse ganha registro, mas não ganha a dimensão trágica que ela representa. Imagina se fosse no Ocidente um acontecimento desse.
a comoção seria avassaladora. Não, às vezes morre 2 pessoas nos Estados Unidos ou na Europa, nossa, aquela comoção, né? Que então imagina a diferença merece comoção, mas a mesma coisa não acontece quando não, tem outro tratamento, né? o local do fato é o Irã, por exemplo, ou outro país colocado no eixo de país do mal pelos Estados Unidos. Uhum. Agora, respondendo à sua pergunta, quais são as negociações, as imposições propostas pelo Irã em caso de negociação? Estou respondendo agora, tudo bem? Uhum, beleza. Olha, fim das agressões, parar totalmente os disparos de mísseis dos jatos contra o Irã. Reconhecer a nova liderança do Irã, representada pelo filho do Khamenei. Fim do ou seja, retirada de tropas e fim do cerco que estão fazendo ao Irã hoje. E outra coisa também, eles reconheçam a soberania tecnológica e nuclear do Irã, ou seja, não interfiram no programa de mísseis do Irã, porque estavam querendo isso também. Além de proibir o Irã de desenvolver qualquer nível de procedimento nuclear, mesmo que fosse para fins pacíficos, para geração de energia, eles não queriam permitir, os Estados Unidos não queriam permitir ao Irã o uso de arma nuclear, eles queriam interferir também no programa de mísseis e de drones, olha só. Queria deixar o Irã desarmado. Exatamente, totalmente desarmado. Essa negociação vinha sendo fácil, feita, né? Essa negociação vinha sendo feita, o ataque naquele sábado antecipou, ou seja, interrompeu uma negociação que tinha uma reunião para segunda-feira, lembra disso? Uhum. Então, enganou o Irã. Isso mostra, com esse engano e esse ataque às vésperas de uma negociação já programada, mostrou que, quem conhece os Estados Unidos já sabe disso, mas foi uma prova a mais de que os Estados Unidos, nem em negociações, merece crédito algum. Não, como que vai confiar nos Estados Unidos? São impossível, hein? Totalmente inconfiáveis, Estados Unidos e Israel. Perguntar para o Araújo, de 0 a 10, qual que é a chance de ter uma terceira guerra mundial hoje? 10, infelizmente. Inclusive, há um aspecto que se propaga hoje, que é o seguinte: nós já estamos na terceira guerra mundial. Ou não. Tem gente que diz que não, precisaria de uma dimensão maior. Mas tem gente que diz que sim. Por quê? Uma guerra mundial não começa com muitos países envolvidos já numa primeira etapa. Ela começa com alguns países envolvidos nessa primeira etapa. E a questão de ela se dimensionar para um tamanho mundial é de escala. Uhum. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas de que essa guerra mundial começou em 24 de fevereiro de 2022, dia em que a Rússia começou a operação militar especial na Ucrânia. Foi ali que começou, na sua opinião? Começou a terceira guerra mundial, que envolveu a Rússia, a Ucrânia e a OTAN, Estados Unidos, e agora se expande para o oeste da Ásia, envolvendo Estados Unidos, Israel, contra o Irã. Só que eu vi uma moça que também comenta esses assuntos, ela contou 21 países já envolvidos. Olha, 21 países já envolvidos, então, direta ou indiretamente. Então, já caracteriza a guerra mundial. Para as monarquias árabes. Sim. As monarquias árabes. Esses que foram atacados, Turquia, França, né, que já quer também... Já está mandando frota lá. Ficando animada, entre aspas. A Grã-Bretanha está querendo entrar também. Exatamente. Tá? Porque a turma pensa que... Então, são 21 países envolvidos. Ontem eu vi alguém contar, já são 16 ou 17 países. Tá? Então, a dimensão está preocupante demais e é preciso ser contida. Acredito, assim, dentro de um otimismo e de uma esperança que a gente sempre tem,
que é possível conter, sim, é possível um cessar-fogo, sem que isso possa escalar mais ainda, mas nada, não sei. nada indica que isso aconteça nesse momento. Com o Trump no poder não é possível. Neste momento. É difícil, porque o Trump... Uma das coisas que se pensam é isso, o mundo será salvo se o Trump deixar o poder, e é uma possibilidade que existe, porque ele está tendo também desaprovação quanto à guerra no interior dos Estados Unidos. Ele está muito impopular nos Estados Unidos, né? Muito teve impopular. o caso do Epstein lá, até a turma está falando que é por isso que ele está tentando atacar todo mundo, entrar em várias guerras, para abafar o escândalo do Epstein. Porque está cada vez mais escandaloso, mais terrível para ele, para os projetos políticos dele, e isso na história já aconteceu outras vezes, para você assim, ofuscar alguma coisa que está te atacando, você começa uma guerra. É que nem não, o Clinton fez isso na década de 90, quando caiu naquele escândalo da Mônica Lewinsky. Aí, naquele período, o governo dele invadiu os Balcãs, atacou a Sérvia, Você usa uma guerra para abafar. Desintegrou, exatamente. Desintegrou o Netanyahu está fazendo a mesma coisa, né? O Netanyahu está com um problema lá em Israel, então ele quer guerrear para abafar também. Isso é terrível, é trágico demais. Não existe uma palavra para que dê, corretamente a dimensão do quanto isso vamos dizer, nível Calígula, entendeu? Você colocar pessoas, assim, aos milhares, potencialmente aos milhões, para morrer em função de projetos políticos seus, pessoais, individuais. Eu fico impressionado como que uma pessoa só no mundo é capaz de decidir o futuro do planeta inteiro, né, mano? Eu penso assim, cara, não tem alguém para tentar impedir essa pessoa? O Trump não tem alguém para impedir ele, alguma coisa, um congresso, parece que ele é o líder supremo, cara, uma pessoa só não pode decidir o futuro da humanidade, entendeu? Eu acho isso absurdo, cara, eu não consigo, assim, fazer com que isso entre na minha cabeça, entendeu? Decidir o futuro, você foi otimista. Decidir, na verdade, o fim da humanidade. Olha só, então, a terceira guerra. Poder. Você falou que de 0 a 10 é 10, a possibilidade. Não tenho dúvida disso. Cara, então... nós chegamos num momento em que nós não podemos dourar a pílula. Nós temos que chamar as coisas como elas são, vê-las na dimensão que elas se apresentam e no perigo que elas significam. Por quê? Se não, a gente não corre para indicar o remédio, a solução para isso. Porque se você acha que está tudo bem quando está cada vez pior, você não vai reagir na dimensão necessária para conter o pior, entendeu? Você vai frear a sua ação. Então, você tem que enxergar as coisas como elas são. E no momento, essa guerra que está acontecendo no oeste da Ásia, tem a dimensão desse risco, sim, de levar a humanidade ao fim da existência dela. Infelizmente, tragicamente, é difícil dizer isso, mas é o que tem que ser dito. Viu, Leandro? Viu, Pudim? Então, se o mundo acabar, eu não vou ver o Corinthians ser campeão da Libertadores. Bom. E agora? Pelo menos você vai ter esse problema. Não, tá louco. Não, o que eu posso dizer... Não, você viu? Olha o que a IA faz. Olha como a IA destrói a gente, ó. Tá vendo? Olha o que ele fez aqui, ó. Eu falei. Olha o que ele tá fazendo. Eu falei, a aposta não era o que ele fez, ó. Mas deixa, eu vou pegar uma foto sua, colocar, postar no grupo. Olha isso, olha que feia. Preocupante. Cara, até passei mal aqui, cara. Nossa, que horror, mano. Que horror. Isso aconteceu na sua história de corintiano, hein, Lucas? Coisa horrorosa, eu ver com essa camisa. Você viu o perigo da IA que eu falei? Isso aconteceu na sua história de corintiano. Ah, louco. Você viu qual que é o perigo da IA? Não, eu acho que mais perigoso que a IA é quem manipula a IA. Quem usa a IA. Né, viu, Leandro? Quem tá usando a IA é o mais perigoso. O Leandro, o Leandro é o mais perigoso que tá usando a IA. Então, pessoal, vamos encerrando aqui, Araújo. Já deu tempo?
Já deu, já. Rápido? Mais de 1 hora aqui, muito rápido o tempo. É? O tempo passa voando. Quando o assunto é muito quente, o assunto é muito importante, passa o tempo a gente nem vê, que nem você fala assim, o tempo é mera invenção humana, mas tem certa hora que não é, né? Eu vou quer encerrar com alguma quer coisa. falar mais alguma coisa? Existe um intelectual russo chamado Sergei Karaganov. Ele é muito... As análises que ele faz sobre geopolítica, sobre o mundo, as relações humanas e de poder, são muito interessantes. Ele falou para alguém recentemente, durante esses dias, que como solução para o que está acontecendo, e a solução dele tem a ver com esse clima que eu descrevi ainda há pouco. Quando que isso vai parar? Ele disse o seguinte, ele passou a seguinte mensagem: instigar medo nos americanos e nos europeus. Está vendo qual que é o nível do que vivemos hoje? Uhum. A paz, você precisa instigar medo. Não é você avaliando, por exemplo, a disposição dos europeus em continuar a guerra na Ucrânia, e ela continua muito pelo espírito de, vamos dizer, de vassalagem dos europeus aos Estados Unidos e de presunção, de arrogância que a Europa vive hoje, sem líderes. A última liderança capaz de algum crédito na Europa foi a Angela Merkel, a alemã. Depois dela não existe mais ninguém digno de crédito ali. A Merkel era boa. Eu gostava da Merkel. Então, embora conservadora, embora neoliberal, embora mas ela tinha uma linha de desenvolvimento. Tinha crédito, entendeu? Era muito ouvida se relacionava muito bem com o Putin, por exemplo. Tá? Ela era uma grande liderança da Europa, deixou de ter a expressão que ela tinha há décadas atrás. Hoje ela se submete de tal forma aos Estados Unidos que ela virou uma colônia dos Estados Unidos. Ela faz e diz amém às vontades dos Estados Unidos. E, na sua arrogância de sempre, ela estimula a continuidade da guerra na Ucrânia. Então, e quer se meter, alguns países da Europa querem se meter, não sei para quê, agora no oeste da Ásia, acredito que consolidando a sua vassalagem aos interesses dos Estados Unidos. Infelizmente. Porque a Europa não tem nada a ganhar se intrometendo em outra guerra. Só está perdendo. Inclusive, perdeu o gás que vem do Catar. Se intrometeu na guerra da Ucrânia. Do Oriente Médio. Agora viu, se intrometeu na guerra da Ucrânia, perdeu. Agora quer se intrometer no oeste da Ásia lá, vai perder também. Então eu não sei porque essa coisa da Europa, dos países europeus, tanta vassalagem, tem que se meter aqui, tem que se meter ali. Viu, cuida cada um do seu, né, mano? Eu que, como vejo literatura em quase todas as ações humanas, acredito que em todas, eu pensei em algo também para encerrar, Se Houver Amanhã, um título assim. Uhum. Se Houver Amanhã, quando você pensar no que vai acontecer a partir de agora. Aí eu lembrei, tem um livro com esse título, do Sidney Sheldon. Não tem nada a ver com guerra, mas o título em si marca essa minha despedida aqui, agradecendo já a vocês pela sintonia, pela audiência e pela participação. Se houver amanhã, com esperança, mas esta é a realidade que precisa ser vista, refletida e entendida ao máximo para que as nossas surpresas sejam compreendidas daqui para frente. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer a toda a equipe do Estúdio 48, ao Pudim, ao Leandro não, né? Que o Leandro fica aí fazendo montagens de IA aí que me deixam nervoso. Então o Leandro Moser, não. Queria agradecer a todos pelas mensagens, pela presença aqui em mais um programa Papo Reto. E lembrando também para pessoal, continua conectado que daqui a pouco tem um programa da Chefonas, depois tem um programa Estúdio 48 Entrevista e depois o Dirigidor Legal. Então continue conectado aqui no Estúdio 48. Muito obrigado a todos pela presença aqui no Papo Reto, Geopolítica, Guerra, Estados Unidos e Israel contra o Irã. Muito obrigado a todos e até o próximo Papo Reto. Valeu, pessoal. Obrigado.